Estamos aqui de volta com o nosso programa Mente Aberta. Em dezembro, falando de Natal, e para conversar sobre Natal, sobre Cristo na história, eu tenho o prazer de receber o pastor Gustavo Marra. Vamos falar com o pastor, conversar com o pastor sobre Natal, sobre Cristo na história. Não saia daí porque Mente Aberta já está no ar. Pastor Gustavo Marra, quero agradecer ao senhor por ter vindo aqui ao Mente Aberta, aqui à Rede Sub, para falar um pouquinho com a gente sobre Natal. Né? Esse clima de festa, final de ano, e as pessoas ficam mais emotivas. Natal já tem toda essa perspectiva, né, emocional, mas o Natal, ele é uma data que nós como cristãos deveríamos comemorar pelo significado que ele tem na história da humanidade, não é isso? Sim. Uma alegria estar aqui, obrigado pelo convite. E, de fato, se torna uma data importante, uma data marcante. Culturalmente, nós comemoramos com presentes, com alegria. E sim, né, o Natal ele representa um marco cristão. Embora não tenha o Natal a sua origem assim tão cristã, mas ele se tornou culturalmente um tempo no qual nós pensamos na encarnação do Cristo, né? Na encarnação do Deus da história, do Deus que governa toda a humanidade. Isso é maravilhoso, porque esse Deus se fez salvação. E o Natal, então, nos lembra de salvação. A palavra encarnação é uma palavra que, para muitos evangélicos, ela incomoda. Né? Porque Sim. Pensa em encarnação, já pensa em reencarnação, né? Mas o que é a encarnação? Da perspectiva teológica, né? Porque o Natal marca a encarnação de Deus. O que quer dizer isso? Nós estudamos, né, e chamamos de cristologia a doutrina que estuda o Deus encarnado. Então a encarnação seria a divindade se fazendo carne, a divindade se fazendo homem, a divindade abrindo mão, como nós vemos no texto bíblico, de sua glória e se tornando um ser humano. Então, é tão interessante e tão também difícil para a mente humana entender isso, mas a figura de Jesus Cristo representa um ser totalmente divino e totalmente homem. Então, é o Deus encarnado. Né? Jesus se fez homem, se fez carne e habitou, ele tabernaculou entre nós. Então esse é o início dessa conversa, né, de encarnação. É o Deus que sempre existiu, É o Deus que não foi criado, mas que criou todas as coisas, em quem nele tudo subsiste, todo o universo existe por meio desse Deus. E ele, o Deus Filho, se faz homem, ele entra na história humana. Um Deus que estava acima do tempo, acima do tempo, a gente pode dizer, porque ele é eterno, né? Ele não nasceu num determinado momento, mas Deus sempre existiu. A Trindade sempre existiu. E ali, essa pessoa do Filho se torna carne. Ela entra na história da criação, na história humana. E é essa história linda de salvação que a gente tem na Bíblia. Então, quando a gente pensa em Natal, 25 de dezembro, essa data comemorativa não comemora o início de Cristo. Deixa eu tentar elaborar de forma diferente a pergunta. 25 de dezembro a gente não comemora o nascimento da segunda pessoa da Trindade. Seria a comemoração da encarnação Exato. Da segunda pessoa. É isso? Isso é maravilhoso, né? Porque se a divindade, se Deus tivesse nascido naquele momento, ele não seria tão Deus quanto os cristãos e como nós o reconhecemos como tal. Mas antes que o mundo existisse, ele já existia, né? Mas ele ali se manifesta na plenitude dos tempos, ele habita entre os homens. Por que plenitude dos tempos? Porque essa é a expressão mesmo, né? O contexto, ali era César Augusto, se eu não estou enganado, com o imperador, o contexto do Império Romano, né? Foi muito propício para o nascimento, para a encarnação de Cristo, né? Foi. É tão interessante que a gente tem ali, né, aquele hiato entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento de cerca de 400 anos. E as pessoas falam, às vezes a gente fala, olha, ali nesses 400 anos está o silêncio divino. Né? Contudo, Deus nunca para de trabalhar. Deus está atuando em todo momento, Deus não dorme.
E é tão interessante, em primeiro lugar, sobre a plenitude dos tempos, é o tempo que Deus determinou como o tempo propício para que, né, o seu Filho se manifestasse ao mundo. Mas a gente pode perceber na história algumas coisas tão interessantes, né? Nesses 400 anos, o rumo do mundo político, militar, se alterando. E quando Jesus nasce... Os judeus tinham voltado, antes desses 400 anos, tinham voltado do cativeiro. Voltado do exílio, né? E ali há uma mudança de império dos mais poderosos da Terra. E depois do mundo grego, o Império Romano, então, começa a se fortalecer em todo o mundo, né? Em todo o mundo conhecido, em toda aquela região ali. E a gente vê que o Império Romano, por mais que nós o critiquemos, né, de todas suas atrocidades e, de fato, perseguição, mas o Império Romano pavimentou as cidades, né? O Império Romano, ele ligava uma cidade à outra, ele manteve a língua universal, a língua grega. Então, Jesus nasce num contexto em que o Evangelho rapidamente se espalha. Quando Paulo ele faz as viagens missionárias, ele estava ali cercado do maior império, né? Ele era levado muitas vezes nos navios romanos que poderiam de fato chegar a tantos locais. Então Deus sempre trabalhava, o mundo estava como que pronto para que a mensagem, as boas novas de salvação adentrassem e se espalhassem fortemente numa linguagem nos 4 cantos do mundo. Então Deus sempre estava trabalhando. Então, a plenitude dos tempos se dá até por esse contexto histórico, né, da encarnação de Cristo. Também. Né? Agora, Cristo, ele sempre existiu ou ele foi criado por Deus? Como é que é isso? Bom, nós cremos, né, enquanto doutrina cristã ortodoxa, que a Trindade sempre existiu. E o próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, ele sempre existiu, ele coexistiu. Nós lemos na Bíblia que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então, negar que Cristo sempre existiu é negar essa doutrina tão cara para nós, evangélicos protestantes. E nós cremos, então, que Deus sempre existiu enquanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente lê na Bíblia que ele é o primogênito de toda a criação, mas não parece contraditório, né? Então ele foi criado. Mas essa é também uma figura que naquele tempo, né, no tempo ali palestino, no tempo no qual a figura paterna ela tinha autoridade máxima, o primogênito, ele era aquele que também tinha uma autoridade, o herdeiro. Na ausência do pai, o primogênito levava não 50%, mas ele tinha ali um poder sobre a família, um poder sobre toda uma autoridade contextual e naquela sociedade. Então, o primogênito é esse que tem toda a autoridade. O primogênito, Jesus, é aquele que tem todo o poder. É aquele que é, de fato, o herdeiro de Deus. No caso de Cristo, ter nascido no Império Romano, debaixo, então, desse grande domínio, né, com estradas pavimentadas, a Pax Romana, né, que havia essa possibilidade, então, do Evangelho seguir. Mas Cristo nasceu em Belém, na Judéia. Né? Por que Cristo teve que se encarnar? Por que Cristo teve que nascer no Império Romano? Qual a importância disso na história de Deus, na história de Deus para o universo? Por que Deus permitiu que o Filho, segunda pessoa da Trindade, se encarnasse? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque, de fato, a gente lê na Bíblia que a salvação vem do Senhor. Né? Jesus, ele precisava ser, Deus, ele quis que o ser humano fosse santo, que o ser humano vivesse sem pecado, e assim Deus o criou, né? Deus criou o homem perfeito. Então, aquilo que o nosso representante primeiro, né, que Adão não conseguiu cumprir enquanto um homem, um servo obediente a Deus, a história precisava de um representante puro, de um representante de um ser que representasse a humanidade que não tivesse pecado. Então, o Deus encarnado, ele vem, ele se torna homem,
né? A gente atesta isso nas Escrituras. As pessoas, né, aquelas que Jesus estava na Galileia, pregava, fazia sinais, maravilhas, mas quando ele volta para sua terra, para Nazaré, as pessoas olham para ele e não o reconhecem como Deus, porque elas o reconheciam como homem. Sim. Elas haviam visto Jesus crescer. Então era difícil para eles. Então isso atesta que de fato Jesus era homem, né? Que Deus se encarnou. E aí ele se torna então um homem, mas um homem que não peca, um homem perfeito. E uma das razões para essa pergunta que você fez é que de fato precisava de haver um ser obediente, um homem representante puro, perfeito. E logo depois esse representante perfeito ele pode, inclusive, ser o sacrifício que nenhum outro poderia. Não é porque ele era o Cordeiro de Deus puro que tira o pecado do mundo. Nenhum outro homem teria essa condição de pureza, de obediência total. E também só poderia ser um homem para representar o próprio Sim. homem. Então, né, ele se torna o mediador. A gente vai ler, salvo engano, em Timóteo, que há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. No caso, então ele precisava ser um homem. O papo vai precisar nos 3 programas, que eu estou com tanta questão aqui. Mas, por exemplo, igual você falou, tinha que ser um homem. Né? Cristo foi semelhante, ou Cristo foi homem, 99,999%. Só que tinha uma diferença. É o que a palavra diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, essa era a diferença básica. Mas eu tenho uma pergunta. Cristo poderia, sendo homem, pecar? Eu faço essa pergunta, pastor Gustavo, porque eu fico pensando, para que o diabo ia tentar Jesus se Jesus não tivesse potencial no sentido de capacidade de pecar? Essa é inclusive uma pergunta de discussões longas teológicas, né? Porque a própria Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas Jesus precisava se identificar com o homem. Exatamente. Né? Jesus, ele inclusive foi batizado. Isso. E a gente entende que o batismo é para que se testemunhe publicamente que nós somos pecadores, Isso. mas que somos salvos por Cristo, pela sua graça. E Jesus se batizou. Né? Jesus se batizou como uma identificação. E a gente percebe que essa é a diferença clássica, básica, que Jesus nunca pecou. Mas Jesus foi tentado, ele tinha várias características humanas. A Bíblia diz que Jesus se angustiou. Isso. Né? Angustiou-se a sua alma antes ali da sua prisão, da crucificação. Jesus chorou. Né? Jesus esteve cansado e fraco quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. Então Jesus, ele sofreu tentações. A sua natureza humana enfrentou todas as tentações, mas a sua natureza divina jamais poderia ser tentada ou cair em pecado. Mas existe essa união das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, em uma pessoa só, que é Cristo. Bom, como a gente precisa de mais tempo, vamos fazer o seguinte: vamos tomar uma água, vamos para o intervalo, depois eu quero perguntar sobre isso, né? Porque como Cristo era 100% homem e tinha corpo, a Bíblia fala que Cristo não conheceu o pecado. Muitos entendem que o pecado está no corpo físico. Eu quero entender um pouquinho sobre isso. Como é que ele tinha corpo e não tinha pecado? Vamos falar sobre isso com o pastor Gustavo Marra depois do intervalo. É bem rápido, a gente já volta com o nosso programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso Mente Aberta de Natal com o pastor Gustavo Marra. Estamos falando um pouquinho sobre Cristo, né? A cristologia do Natal, né? E sobre a necessidade ou a importância de Cristo ter se encarnado. E eu fiz uma pergunta, vou tentar reformulá-la, pastor Gustavo. A Bíblia fala que Cristo não conheceu o pecado. Mas a Bíblia também fala, e o Senhor confirmou isso, que Cristo era 100% homem e 100% Deus. Depois a gente pode até discutir essa questão aí, como é que pode ser 100% das duas coisas. Mas vamos pensar, se ele era 100% homem e ele tinha físico, como é que ele não tinha pecado? Como é que é isso? Olha, antes
um parêntese, a gente está na época do Natal, já me dá os parabéns aqui, que meu aniversário é dia 25 de dezembro. Depois então... de amanhã. Mas você nasceu no dia 25 de dezembro? Eu não sei se é uma brincadeira boa ou ruim, que a gente fala assim, olha que presente de Natal que minha mãe ganhou há 35 anos atrás. Não sei se ela ficou, não sei. Não teve isso que você chamar Natal, natalino? Graças a Natalício, Natalício. Né? Natanael, exatamente. Veio Gustavo, graças a Deus por isso. Mas então... Mas essa é também uma grande pergunta e faz todo sentido. E sim, né, Deus teve um corpo físico. As pessoas o tocavam, as pessoas o reconheciam como homem. Né? Elas não o reconheciam como um fantasma, um espírito, não sei. Jesus tinha um corpo. E a gente reconhece na doutrina bíblica que todo homem já nasce em pecado. Isso. Né? Então, como conciliar isso? Bom, em primeiro lugar, a gente traz para o nascimento virginal de Jesus. Né? A Bíblia conta que Jesus sim nasceu de uma mulher, mas que a concepção foi uma obra do Espírito Santo. Né? Então o Espírito Santo, o anjo apareceu para Maria e ele disse que você foi, né, agraciada e o que em ti é gerado é fruto do Espírito Santo. Então o nascimento de Jesus, a sua concepção já é uma obra milagrosa, já é uma obra do Espírito Santo, do próprio Deus. E à medida que Jesus, então, ele vai crescendo, ele vai sendo carregado da própria graça de Deus. Né? A palavra diz que Jesus crescia em sabedoria e graça. E o que a gente entende é que, à medida que Jesus ele crescia e recebia mais responsabilidades, a graça de Deus também o alcançava para que ele jamais cometesse pecado. O alcançava, talvez, não seja a melhor palavra, mas estava ali com ele, a ponto de que ele fosse capacitado a jamais pecar. Então, não é o corpo que era podre, não era o corpo que era pecaminoso, mas havia em Cristo a natureza divina que o tornava e sempre o tornou santo. Entendo. Né? Ele não foi, e ele foi tentado em todas as coisas que fomos, como a Bíblia diz em Hebreus, mas em nenhuma delas ele pecou. Então ele sim foi tentado, mas ele sim tinha o poder da divindade e ele jamais pecou. Né? Então, desde o seu nascimento, é um nascimento milagroso, é um nascimento poderoso, é um nascimento coberto pelo Espírito Santo. Então ele se tornou assim, livre do pecado. No caso, quando nasce aquela criança lá em Belém, aquela criança já era totalmente Deus. Ele não foi se tornando Deus à medida que foi crescendo, é isso, né? Isso. Jesus sempre foi Deus. E isso, como a gente disse no início, pode ser difícil para a nossa cabeça, né? Talvez, será que como criança ele não podia brincar de esconde-esconde, né? Isso. Porque ele já achava todo mundo. Mas a sua natureza... Horrível essa. Desculpa. Mas ele crescia, Jesus tinha uma mente humana, né? Ele crescia em conhecimento, assim diz a Escritura. Então ele ia aprendendo as coisas referentes à humanidade, ao homem, mas ele tinha, assim, desde sempre a divindade. Os sábios, os reis, os magos ali, né, que eles foram adorar um menino, uma criança. Aquela criança era o Redentor, aquela criança era o próprio Deus. Eles já tinham a certeza de que era o Deus ali encarnado. E sim, Jesus sempre foi Deus. O seu ministério, ele se manifesta terreno, né, ali por volta de seus 30 anos, mas ele sempre foi Deus. Eu estou lembrando de uma expressão que você também mencionou, pastor, de Adão. E a palavra diz que Cristo foi o segundo Adão. Me parece que então, foram 3 pessoas que que nasceram sem pecado. Quando eu falo Adão, está se referindo a Adão e Eva, né? Sim. A humanidade original. Como seu início. E depois Cristo. A diferença é que Adão e Eva, esse Adão original, nasceu sem pecado, mas pecou. E Cristo nasceu sem pecado e não pecou. Então, ele é chamado de segundo Adão por isso, né? Sim, e tão interessante, né? Porque o primeiro Adão, ele nasce sem pecado
e ele nasce num contexto sem pecado. É verdade. Ele nasce num contexto maravilhoso, né? Não havia corrupção em nenhuma espécie da criação. A corrupção, a maldade, o pecado entra depois da queda, né? Depois ali que o homem toma e a mulher do fruto, e que tudo se corrompe, as relações se corrompem, a terra é amaldiçoada, a relação do homem com Deus, o próprio homem é alienado. Então, o homem, Adão e Eva, né, eles estavam num contexto favorável. É verdade. E se a gente olhar para o segundo Adão, esse representante, ele não pecou estando num contexto já corrupto. Desfavorável. Desfavorável. Então, mais ainda, ele se torna o nosso exemplo, o nosso salvador, porque aquele que foi tentado em todas as coisas, ele já nasceu num ambiente de depravação, de corrupção, de pecado, mas ele não cometeu pecado. Então, ele se tornou o nosso mediador, né? Ele nos levou a Deus, ele se torna o mediador entre o homem e Deus. E a divindade de Jesus é tão maravilhosa, é tão certa, é tão segura, porque um homem, né, apenas homem, ele jamais poderia carregar os pecados de todos aqueles que crescem nele na cruz. Né? A gente não consegue carregar tantas vezes os nossos próprios pecados, né? E Jesus, ele ali na cruz, carrega os pecados de todos aqueles que crescem nele, de toda a humanidade que cresce nele, na sua obra redentiva. Então, somente um Deus poderia arcar com tanto pecado assim. E Jesus, então, homem, Deus, se entrega na cruz por nós e nele temos a salvação e a redenção. Eu já ouvi dizer que a primeira referência a Natal está lá em Gênesis, aquele chamado proto-evangelho, quando fala da cabeça, como é que é? Gênesis 3,15. Lhe pisarás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso. Ali será que já é uma referência ao nascimento de Jesus? Ah, sim, porque Jesus, ali, né, a descrição bíblica diz que lhe virá o descendente, e dela virá o descendente, né, Jesus falando em relação ali à mulher e à serpente, então dela virá o descendente que lhe ferirás a cabeça e tu, que esmagarás tua cabeça e lhe ferirás o calcanhar. Então, sim, chegaria aquele que destruiria todo o mal, né, que sim, ia redimir a humanidade e que ia vencer tudo aquilo que o homem não conseguiu vencer. Jesus é o único que vence a morte. Né, e através dele também nós somos vencedores. E quando fala assim, né, de pisar a cabeça da serpente, né, eu quero pensar de novo no menino Jesus. Eu sei que a gente que é protestante evangélica, a gente fala pouco do menino Jesus, né? Os católicos romanos até têm igreja, né, do menino Jesus, né? Como se ele não tivesse crescido. Mas pensando nessa criança Jesus, né, que nasceu ali em Belém, não foi no dia 25 igual Gustavo Marra, né? Não. Seria um privilégio, né? Maior ainda, mas... porque você falou assim, que não é uma data... Como é que no começo do nosso papo... Originalmente cristã. Por quê? Existem algumas histórias, né, a respeito da origem do Natal, como a gente celebra, e nos parece, embora tenha, assim, muitas teorias sobre a origem do Natal, que não foi, né, ali no dia 25, que alguns cristãos trouxeram esse nome, essa palavra, esse rito, nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. Então ele teve outras origens, mas acredito que isso tem sido falado em outros programas. Hoje se tornou também um símbolo, né, do Natal, que seja o nascimento de Jesus. E os símbolos, ao longo da história, eles são impregnados do seu contexto e do seu contexto temporário. Então, acho que não tem problema nenhum em que nós comemoremos o Natal como essa data, porque ele é, sim, recheado de um momento que nós decidimos celebrar o nascimento, a encarnação do nosso Deus. Sim, o importante é se marcar esse dia, o dia. Eu sei de muitos casos de crianças, inclusive, que são adotadas, não se sabe o dia do nascimento biológico, mas se elege o dia tal. Né, e se torna um marco na vida daquela pessoa. Mas voltando então para o menino Jesus, eu acho interessante como a serpente lá,
né, da queda, sabendo que esse menino ia pisar a cabeça, ele tenta matá-lo no berço. Isso é interessante, né? Porque houve uma tentativa satânica de matar Cristo já pequeno, né? Sim. E a gente percebe, assim, essa tentativa satânica, né, de matar alguns que poderiam... que eram grandes nomes da história do cristianismo, né? Moisés, aquele verdade. que é também figurado como libertador. Então, sim, né? O diabo tenta de todas as formas ali acabar para que aquela história não continuasse, né? Mas o Deus da história, né? O Deus que reina soberanamente sobre a história, ele de fato é o vencedor, o vitorioso. Ele não seria, mas ele é o Deus vencedor. E Jesus, então, é coberto com a graça, com o poder divino. E a gente tem aí a história. Porque ele tinha a hora de morrer. Pois é. Né? A principal agenda de Jesus, né, não era ensinar, não era fazer milagres. Jesus veio para morrer. Né? Claro que isso é mandatório que Jesus o fizesse, fosse nosso exemplo, demonstrasse o seu poder divino, submetendo a criação, quando ele acalma tempestades e mares, quando os demônios se ajoelham e o adoram. Mas Jesus veio para morrer. Jesus veio para ser um sacrifício. Jesus veio para ser o Cordeiro perfeito. Então essa era a principal agenda de Jesus, né? Então não era hora de morrer enquanto criança. Ele nasceu criança, cresceu, né, e foi até a cruz por mim e por você. Quero agradecer ao pastor Gustavo, dar-lhes os parabéns, né, pelo aniversário, né, coincidentemente no dia 25 de dezembro, e dizer para você aí em casa, não foi à toa que você assistiu esse programa, que você está aqui na Rede Super, porque tem que ser Natal também na sua vida. Né? Jesus Cristo também tem que nascer no seu coração. Ele nasceu na história, lá em Belém, e foi até a cruz por você e por mim. Que ele possa nascer hoje no seu coração, porque ele morreu na cruz por você. E basta que você abra o seu coração e diga: Jesus, vem morar em mim, vem nascer no meu coração. E sua vida vai ser completamente diferente, completamente mudada. Que Deus te abençoe, que seja Natal na sua vida hoje. Um grande abraço. Continue aqui na Rede Super, sempre inspirando você. Um grande beijo e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.